Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo em breves minutos do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que estamos abordando ainda o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item que nós vamos fazer alguns comentários hoje é: todo aquele que se eleva será rebaixado. Observe que nós estamos na tônica do nosso estudo, que é a questão da humildade. Que sentimento extraordinário e importante para que nós possamos analisar a nossa intimidade e verificar como que está esse sentimento em nós. E nós já aprendemos na bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. É muito importante o exercício dessa humildade. Então, vamos fazer aquela análise com coragem, com boa vontade, em relação à nossa intimidade, para que possamos verificar como que está esse sentimento que nos eleva, sentimento que aos olhos do mundo nos vem de maneira pequenina, simples, mas aos olhos de Deus, aquele que burilou esse sentimento e já compreendeu a sua importância e a necessidade de colocá-lo em prática, a grandeza que essa criatura chega e se torna perante os olhos do Criador. Então, meus amigos, esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Olha aqui o sentimento de se elevar, de se colocar acima dos outros. Muitas vezes nós fazemos e nos comportamos desta maneira de maneira inconsciente, porque o sentimento do orgulho ainda é muito presente em nossa intimidade. Então, muitas vezes nós queremos fazer com que a nossa opinião prevaleça em relação à opinião do outro. Nós queremos muitas vezes nos colocar de maneira mais importante ou melhor do que aquele que está do nosso lado, aquele que fala alguma coisa e a gente não concorda, e de maneira áspera, de maneira petulante, orgulhosa, nós impomos a nossa ideia do que é verdade, do que seria certo, mas de maneira totalmente equivocada, porque nesse momento, agindo dessa forma, nós estamos colocando em nossas palavras e em nossos comportamentos o sentimento do orgulho acima do sentimento da humildade. Caminho totalmente diverso daquele ensinado por Jesus. Neste item que nós estamos iniciando agora, existem 3 passagens extraordinárias, 3 ensinamentos fantásticos de nosso Mestre Jesus para nós que somos espíritos em evolução. Nessa primeira passagem que nós vamos analisar, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, é aquela passagem das crianças, quando as crianças querem se aproximar de Jesus e aqueles que estão ao seu redor, os seus discípulos e outros, não permitem. Jesus diz a eles: deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus faz um grande ensinamento em relação às crianças, tomando, por exemplo, a infantilidade das crianças. E aqui no finalzinho dessa passagem tem esse grande ensinamento: todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus.
E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Jesus nos dá um estímulo também, para quando nós estivermos recebendo, amparando, auxiliando aquele espírito que se encontra reencarnado na fase infantil, que nós, como espíritas, sabemos que o espírito é imortal e mesmo aqui encarnado nessa primeira fase da infância, da meninice, não obstante a ingenuidade que apresenta, a ternura, a pureza aos olhos da existência material, e é ótimo que seja dessa maneira, porque assim nós amparamos com todo o coração aquele rebento que está nessa fase ainda, e nós nos doamos para ensinarmos a eles qual é o melhor caminho a ser seguido e dar bons exemplos e a educação que deve vir no seio da família. Nós aprendemos que ali existe um espírito que traz uma bagagem imensa de experiências anteriores, com muitas conquistas, mas também com débitos, com consequências de equívocos do passado, e que recebe a nova oportunidade da reencarnação para o burilamento, para o aprendizado, reparação muitas vezes de erros cometidos lá no passado. Essa é a visão espírita. Nós compreendemos isso por causa do princípio da reencarnação, e assim nós sabemos com mais profundidade sobre o espírito que está encarnado nessa fase infantil. E Jesus aqui nos dá um estímulo, que quando nós estivermos amparando, recebendo essas crianças, auxiliando, cumprindo as nossas missões de responsáveis em relação a eles, é a Jesus que nós estamos auxiliando, que nós estamos ajudando. É um belo incentivo. Aqui, o outro ensinamento que fica é sobre a pureza que a criança transparece para nós, aquela maneira ingênua, aquela maneira leal de se posicionar, de falar sobre as coisas sem medo algum, se vai ofender, se não vai, se vai magoar ou não vai, mas é a pureza das crianças. Então isso é o que nós devemos retirar. Esse é o ensinamento. Nós precisamos nos tornar puros de coração, afastando a malícia, afastando as más intenções, afastando a duplicidade, muitas vezes, de ensinamento, as advertências que nós damos de maneira equivocada ao nosso próximo, e assim por diante. São ensinamentos valiosos que Jesus nos traz nessa passagem, quando ele recebe as crianças e nos diz como é importante agirmos e sermos como as crianças, mas lembrando que ele está falando aqui do sentimento, a pureza do sentimento, a humildade na nossa postura e nos nossos exemplos. Na outra passagem, que fica muito bem escrita e que está aqui também em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28, é quando existe aquela discussão entre os discípulos, quem será o maior. A mãe de 2 discípulos pede para Jesus, para os filhos dela, um ficar à direita, o outro à esquerda de Jesus, e Jesus fala, mas eles têm condições de beber o cálice que eu vou beber? É essa passagem que nós estamos falando aqui. E no final desta passagem existe esse grande ensinamento. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo.
Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Que ensinamento extraordinário de Jesus sobre a humildade. E Jesus veio dar o exemplo. Como ele disse aqui, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos, através do seu exemplo. Através do seu exemplo, de toda a perseguição, da maneira como ele foi torturado, mal compreendido, da maneira como ele foi levado à lapidação, à sua morte, e da postura que Jesus manteve sempre, e ainda naquele momento extremo pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo a Ele. A ignorância nossa é muito grande ainda. Naquele tempo de Jesus era muito mais, mas hoje ainda a nossa ignorância permanece muito grande, porque nós, quando ocupamos um determinado cargo, um determinado nível social, atingimos um status que nos coloca de maneira destacada à frente de outras pessoas, muitos de nós não têm o preparo suficiente, não têm a humildade necessária para compreender a importância da posição que ocupa e da sua responsabilidade, que é muito maior do que todos os outros, e não permite que a humildade se faça presente. Como se o sentimento da humildade, quando está ocupando assim um alto nível de destaque, como se esse sentimento fosse algo que o rebaixasse. Maneira totalmente equivocada, porque Jesus foi o maior entre nós. E mesmo assim, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Olha que grande ensinamento que nós devemos tirar nessa passagem de Jesus. Se quisermos ser lá na frente, na vida espiritual e nas outras reencarnações que nós iremos ainda retornar aqui, para darmos continuidade à nossa evolução, ao nosso aprendizado espiritual e moral e intelectual, se quisermos estar em uma posição melhor, que nós tenhamos a consciência da necessidade de exercitarmos cada vez mais o sentimento da humildade, colocando em prática o que Jesus nos ensinou, simplesmente assim. Nesta outra passagem, que é muito interessante, aquela passagem dos últimos lugares, onde Jesus orientou que aquele que quiser ser exaltado, que ele sente nos últimos lugares quando chegar a uma festa. Porque se ele, chegando a uma festa, ocupar os primeiros lugares, ele pode ser constrangido a ser obrigado a dar o seu lugar para outra pessoa mais querida. E isso seria um motivo de grande humilhação para aquela pessoa perante os demais convidados. Mas sentando-se lá nos últimos lugares, quando o dono da festa chegar e tiver consideração por ele, ele será convidado a sentar nos primeiros lugares. E isso será um motivo de grande júbilo, de grande alegria neste momento dessa consideração pelo dono da festa. Jesus nos ensinou isso também numa passagem corriqueira, num acontecimento simples da nossa vida. Uma importante lição de comportamento da vida corriqueira. Humildade em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar onde nós estejamos. Humildade, porque assim seremos reconhecidos, com certeza. Mas aquele que se enaltece será rebaixado, porque ainda não está merecendo ocupar os primeiros lugares. E aqui no final desta passagem, que está em Lucas agora,
no capítulo 14, versículos de 1 e depois de 7 a 11. Finaliza assim: e então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Extraordinário isso, porque é um comportamento que nós precisamos colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos conversando com a pessoa, sejamos humildes em nossas palavras, em nossa postura. Sejamos humildes na maneira de nos referirmos à pessoa com grande respeito, acima de tudo. E não com soberba, com ar de arrogância, de prepotência. É o caminho oposto do que Jesus nos ensina. Porque aí nós estaremos colocando em evidência o sentimento que ainda está prevalecendo em nossa intimidade. Por isso a necessidade de nos atentarmos aos ensinamentos de Jesus, para que o sentimento da humildade, as virtudes se prevaleçam em relação aos outros sentimentos, do egoísmo, das paixões, do orgulho, da vaidade exacerbada e assim por diante. E dessa maneira nós vamos nos tornando pessoas melhores, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos esquecer das consequências do nosso comportamento, porque na condição de espíritas sabemos a respeito da necessidade da reencarnação e vamos retornar a esse mundo material quantas e quantas vezes forem necessárias para aprimorar as virtudes e o nosso conhecimento. Enquanto for necessário isso, enquanto nós não estivermos ainda espiritualizados de maneira suficiente, nós vamos ter que retornar à existência material. E se eu não tenho a consciência de colocar em prática, em meu comportamento, em minhas palavras, a virtude da humildade, o que vai acontecer? Em outras existências, eu vou ter que passar por experiências muito dolorosas, como aprendizado, burilamento, necessidade de melhoria e purificação dos meus sentimentos. É assim que funciona. Então, se eu pretendo ter na vida futura uma vida melhor do que eu tenho hoje, ou estar com sentimentos melhores do que eu tenho hoje, minhas virtudes mais aprimoradas do que são hoje, eu preciso aprimorar e colocar em prática hoje, nessa existência, para que lá na frente eu esteja numa condição melhor de equilíbrio espiritual, de paz de espírito. Só que o oposto pode ocorrer. Se eu coloco aqui somente o sentimento do orgulho em prática, a busca de me sobrepor em relação ao outro, pela riqueza, pela maneira de comportamento, por me achar mais inteligente do que o outro, de eu sempre querer ser melhor do que o outro, naturalmente, a providência divina, querendo o meu bem e a minha melhora contínua, vai fazer com que, em próximas reencarnações, eu esteja numa situação muito difícil, talvez nascendo numa comunidade muito simples, com grandes necessidades, talvez nascendo num país que ainda passa por grandes turbulências sociais,
para que, através de todas essas experiências, eu consiga exercitar o sentimento da humildade, que é fundamental, que é condição única para que a gente possa edificar o reino de Deus em nossa intimidade. Grande ensinamento nós tivemos neste item de análise hoje, nesses breves minutos que nós passamos juntos. Agradeço imensamente a paciência de todos. Vamos então à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja sempre. Que possamos, através do conhecimento, analisar a nossa intimidade, ver como que nós estamos lá dentro de nós, com coragem, olhar como que está o nosso comportamento e fazermos dessa maneira a correção necessária para caminharmos da maneira como nosso Mestre Jesus nos ensinou. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus.